Bora lá então, hein, pessoal, mais um vídeo aqui, né, de DBD. Hoje, mais um videozinho, né, de tier list, beleza? Estou atualizando a minha tier list, né, porque lançou alguns novos killers, beleza? E os killers que a gente tem atualmente, eu percebi que alguns ficaram, tipo, muito fortes, beleza? E outros meia boca, certo? Então, bora lá, pessoal. Lembrando que a tier list, né, cara, ela tem 5 níveis, né? O primeiro nível aqui é o D, é o podre, né? É o killer que você fala só o pó da rabiola, né? Pra ganhar você tem que campar e dar a vida. O C é mais ou menos. O B é o bom, né? B de bom. E o A é o. Como é que eu posso dizer ali? É aquele killer que tem uma habilidade muito boa, mas se tu bobear, tu perde. E tem os killers tier S, né, velho? Que tem uma habilidade ridiculamente boa, que tu só perde se tu for um trouxa. É basicamente isso. Entendeu? Então bora lá, pessoal. Começando aqui com o nosso querido Trapper, velho. Trapper, pessoal, ele é um killer 880, ele depende de mapa, beleza? Para ganhar. E também da sua gameplay, beleza? Por quê? O Trapper, pessoal, ele precisa colocar as traps. Se você não coloca a trap, você perde. Então, basicamente, o Trapper, você precisa perder tempo colocando trap para daí depois você ganhar tempo durante as chases, porque tu vai guiando os caras para os loops que tu colocou as traps, aí o cara cai, tu pega e joga ele no gancho, entendeu? Então, o Trapper é um killer mais ou menos, não é muito forte, tá bom? Como eu disse, depende muito do mapa, né? Depende muito mesmo do mapa, cara. E do time que ele tá jogando contra também, né? Certo? Porque se for um time inteligente, vai desarmar todas as traps dele e ele tá lascado, né? Então, na minha opinião, o Trapperzinho, cara, ele fica aqui na C, beleza? Ele não é D, porque ele não é podrão, certo? Ele é bom, tá? Ele é um killer bom, porém ele é fraco, porque ele não tem presença de mapa, como eu disse, ele é dependente das traps, cara. Se ele não coloca trap, ele não serve para nada, beleza? Wraith, galera, olha, Wraith, na minha opinião, tá? Na minha opinião, que não vale de nada, tá? Cada um tem a sua. O Wraith, ele fica na classificação B, porque o Wraith, pessoal, quando você joga com o boneco da forma certa, que é usando ele, né, no modo invisível para dar bloco no sobrevivente, tipo, travando ele no pallet, travando ele em janela, ele se torna um killer muito chato, entendeu? Ele tem a dom de quebrar pallet muito rápido, a dom de pular a janela muito rápido, entendeu? Então o Wraith, na mão de quem sabe usar, velho, da forma certa, né? Como eu disse, dando bloco e tudo mais, se torna um killer bem chato, né? Se tu colocar o addon do sino silencioso nele e no Leris, por exemplo, irmão, é muito forte, entendeu? Então, o modo invisível do Wraith, se o cara usar da forma certa, ele se torna um killer bem chato, beleza? Lembrando que essa é a minha opinião, galera. O Wraith fica aqui na classificação B, tá bom? Ele não tem. Ele tem mais presença de mapa do que o Trapper, porque o Trapper é lento, ele é 4.6, então até ele é lento, entre aspas, entendeu? Porque ele tem que ir andando. O Wraith não, o Wraith no modo invisível dele, ele fica muito rápido. Tem a dom dele invisível, né? Que no caso, a dons dele aqui, né? Que tu coloca, que quando tu tá no modo invisível, tu fica muito rápido, tipo, muito rápido. Tu engancha o cara, ó, deu 10 segundos, tu já tá do outro lado do mapa, irmão, pra dar um pop no gerador que tá lá 70%, entendeu? Então o Wraith, na parte de presença de mapa, se tu jogar com ele da forma certa, dando bloco no modo invisível e tudo mais, ele se torna um killer bem chato mesmo, né, cara, de se enfrentar, beleza? Agora o nosso querido Hillbilly. Tem nem o que falar, né, galera? No mobile, o bicho é um desgramado. O famoso Billy é da bobota, né? Coloca a botinha e fica dando da cheque. Ou o famoso Billy de giroscópio, né, cara? Que você vê aqueles Billy rodando dentro da cheque, é Billy de giroscópio, beleza? Que tu ativa lá nas configurações do jogo. Tem nem o que falar. O bicho, ele é absurdo. Fora que quando o Billy levar, né, velho? É, o buff dele, né? Ativar lá o... Como é que é o nome, cara? O overdrive. Quando chegar isso aqui no mobile, que é quando ele fica serra azul, fica mais rápido e tudo mais, irmão, aquele Billy é um desgramado, galera, não tô zoando. Se ele usar, no caso, quando chegar esse Billy de overdrive, né, aqui no mobile, e o cara quiser usar, né, o engraving dele lá, acho que é o engraving que fala, né, aquele addon vermelhinho, que aumenta a velocidade da serra, irmão, combando aquilo com um overdrive, o Billy fica tão rápido que tu não consegue nem ver ele chegar, irmão, de tão rápido que fica, porque, irmão, mano, é muito rápido a serra dele no overdrive, vocês não estão ligados. Se tu comba com addon, o boneco parece uma bala, irmão, entendeu? Então, tier S aqui para o nosso querido Billy, cara. Nurse,
nem se fala. Fui jogar de Nurse outro dia, né? Coloquei lá a perk lá do Cavaleiro, né? De ver a hora quando tu chuta o gen. Boneco totalmente sem vergonha. Com auxílio de mira, então, puta merda. Nurse tem nem que falar, galera. Esse killer é absurdo, tá bom? Ele é muito forte mesmo. Quem é main desse boneco, não perde uma aqui no mobile. Não perde nenhuma, irmão. Pra tu ganhar de uma Nurse boa no mobile, tu tem que estar com um time muito bem organizado. Um time muito bom, né? Que, tipo, sabe lupar Nurse e tudo mais, certo? E todo mundo com peça nova, tá? Porque, cara, a Nurse é uma desgramada no mobile, velho. Na mão de quem sabe usar, é lógico. Certo? Ainda mais se tu tiver com a perk lá do Cavaleiro. Né? A bicha fica ridícula, né? Então, ela fica aqui no, no Tier S, né? Junto com o nosso querido Billy, cara. Agora o nosso querido Michael Myers, pessoal. Esse killer ele também ele é 880, galera. O Michael Myers ele depende muito de Stalk, cara. E ele também é dependente de intervenção corrompida. Sem intervenção corrompida, seu Myers se torna uma bosta. Porque até tu pegar o level 3, já foi uns 3 geradores, irmão. Então ele precisa, né? Ele é dependente de intervenção corrompida, velho. Se algum dia a intervenção, sei lá, não existir mais, fudeu o Myers. O boneco vai depender de spawn de sobrevivente. Tipo, de achar uns perdidão ali e conseguir stalkear. Certo? Então, na minha opinião, pessoal, mesmo o Myers, tipo assim, tendo level 3 infinito, derrubando num hit, né, tendo lápide, né, tudo mais, tendo espelho, ele ainda é um killer fraco, como eu disse, né, cara? O espelho só funciona em mapa fechado, e quando ele tá com o espelho, ele tá muito lento, então é muito fácil de lupar, né? O espelho, né, o pessoal usa para dar jumpscare, né? Por isso que o pessoal fala jumpscare Myers, isso e aquilo, dá no Letters, né? Pra tu pegar o cara de surpresa, né? Porque o Myers de espelho, tu não pode ficar pegando chase, porque tu não vai pegar o cara nunca, porque o Myers de espelho é lento pra caramba, entendeu? Muito lento, né? E a lápide é só tu ficar forçando o armário, que é facinho vocês ganharem de lápide, pessoal, do Myers. É muito fácil. Ah, é muito apelão o Myers de lápide. Não é. É basicamente tu fazer o quê? Focar em gen, porque até ele pegar o level 3, né, dele com lápide La Rosa, certo? Ou level 3 infinito, irmão, vai levar tempo. Então, o que que tu faz? Aí, Myers, cola em gen. Ah, tem um cara em chase, isso e aquilo, cola em gen. Ah, eu acho que ele demorou muito pra pegar ali o level 3 e eu acho que ele tá de lápide rosa, né? Ou lápide roxa. Entra no armário. Entendeu? Pronto. Força cat, só isso. A coisa mais simples do mundo é ganhar de Myers de lápide. Por quê? É só tu forçar o cat. O que daí tu faz enquanto o cara tá lá lupando um pouquinho, daqui a pouco entra no armário, todo mundo em gen. Aí um vai pro save, dois em gen, ele pega a Chase Kuma, força o negócio. E fica a mesma coisa, entendeu? Fazendo isso toda hora, que é muito simples de ganhar do Myers de lápide. Só precisa de um armário, cara. Ou de uma pallet ou de uma janela. Forçar um hit ou um cat, entendeu? Ou entrar no armário, como eu disse. Então, na minha opinião, o Myers ele fica aqui junto com o Trapper. C. Como eu disse, ele é bem fraquinho, cara. Ele é um killer que não tem presença de mapa, ele depende do level 3 dele. Myers sem level 3 não serve pra nada, né? É muito fraco, entendeu? Porque o level 3 dele deixa ele pulando mais rápido da janela, chuta pallet, quebra pallet mais rápido, chuta o gen mais rápido e tudo mais, né? Então ele é dependente do level 3 dele também, como eu disse, dependente também do da nossa querida intervenção corrompida, beleza? O Corrupt da nossa Plague, tá bom? Agora a Reg, pessoal. Esse killer aqui é embaçado, velho. Esse killer aqui, pessoal, ele depende do player, beleza? Eu jogando de Reg, né? Com a minha gameplay lá jogando de trava Reg normalzinho e tudo mais. Na minha opinião, a Reg é uma killerzinha bem chata de se jogar contra, beleza? Ainda mais se tu tiver, né, com a trap fantasma lá, né? Que é aquela trap que, tipo, o Survival pisa e para o Survivor não aparece que ele pisou, né? Não aparece, tipo, o fantasma lá da Reg, entendeu? Só aparece para o killer lá que foi acionado uma trap. Cara, com esse addonzinho da trap fantasma, que é o addon mais quebrado da Reg, eu acredito que ela fique pelo menos no tier B, pessoal. Aqui né, na parte aqui do B, junto com o Wraithzinho, beleza? Ela não tem presença de mapa tão grande, tá? Quer dizer, até tem. Com as traps ela consegue ter uma presença de mapa boa. Só que daí tu vai ter que viver, né, de tipo, ficar givando, né? Porque com a Reg, se tu pegar Chase, né, por muito tempo, tu se fode, porque ela é 4.4, ela depende das traps. Se tu não colocar... Ela é basicamente igual o Trapper. Só que o Trapper, né, não dá TP pras traps dele, né? A Reg não, ela dá TP pras traps dela, entendeu? Então é tipo assim, se tu não coloca a trap com a Reg, você não ganha. É impossível ganhar de Reg sem colocar as traps. Então tu precisa colocar as traps em vários loopings, né? Tipo assim, principais Jungle Jin,
check, né, na main, por aí vai, certo? Usar as traps também ali durante a chase, né? Que daí fica supimpa o boneco, cara. E esse boneco aí pra acampar no base, irmão, é uma delícia, cara. É embaçado esse boneco, tá bom? Na minha opinião aqui, eu jogando com ela, a Reg, né, ela fica aqui no, na parte aqui, né, B, beleza? Agora o nosso querido Doctor. Esse killer, pessoal. Nossa, esse killer, ele é muito fácil de lupar, galera. O Doctor, né? Pra tu lupar o Doctor é muito simples. Por quê, galera? É basicamente tu ficar correndo reto, entendeu? Porque quando o Doctor puxa o choque dele pra dar, tipo, ele... Aí ficou meio estranho, hein? Mas é isso mesmo, né? Ele puxa o choque, tipo assim, ele carrega o choque dele e vai jogar o choque dele, certo? Ele fica um pouquinho mais lento, né? E quando ele dá o choque, o sobrevivente consegue fazer mais uma volta no looping, né? Dependendo do looping. Se for check, ele, por exemplo, tá indo pra janela, ele deu o choque, tu só dá a volta que tu consegue pegar de novo, né? Ou a janela, né? Ou pallet novamente, beleza? Porque o Doctor, pessoal, como eu disse, tipo assim, cara, ele é basicamente igual os outros ali, assim. Só que ele é um pouquinho diferente do Trapper ali, por exemplo, né? Como eu disse, o Trapper depende das traps. O Doctor aqui já não. O que o Doctor pode fazer? Deixar todo mundo no level 3 sempre. O level 3 vai atrasar o jogo. Porque quando o cara tá no level 3, ele não consegue fazer gen, não consegue se curar, certo? Tem addons aí do Doctor que deixa o sobrevivente com o raio de terror dele, então às vezes tu pega um sobrevivente surpresa saindo lá do level 3, certo? Então o Doctor, cara, na minha opinião, que não vale de nada, beleza? Ele fica aqui na parte B, tranquilo? Na classificação B aqui, ó. Junto com a nossa querida Regner. Ele não tem muita presença de mapa, mas como eu disse, ele tem, né, uma passiva boa, que é deixar todo mundo no level 3. Então é basicamente tu jogar pelo level 3 do Doctor. Sempre deixar o pessoal no level 3, porque isso vai atrasar o jogo, entendeu? Vai atrasar o jogo pra caramba. E fora que quando o cara tá no level 3, tu consegue, né, receber informação da onde o cara tá, porque às vezes aparece uma ilusão na frente do cara, entendeu? Do sobrevivente, no caso, que tá louco. Então ele é um killerzinho muito bom na mão de quem sabe usar, beleza? Lembrando que o choque dele, que tipo, não deixa o sobrevivente jogar pallet ou dar DH, ele faz isso por um curto período de tempo, acho que é 3 segundos só, né, ou 2 segundos, então é bem curtinho, às vezes tu pode dar até um fake choque, né, tipo, fingir que vai dar um choque, o sobrevivente vai reto, aí tu consegue um hit, né, mas geralmente aqui, né, o Doctor tu tem que jogar pelo level 3, deixar sempre a galera no level 3, tô indo perseguir um sobrevivente, deixa no level 3, porque daí quando tu derrubar ele, ele vai sair do gancho já no level 3, aí ele vai perder tempo saindo do level 3, né, após alguém tirar ele do gancho, entendeu? Isso também vale para os outros, né, cara? Todo mundo ficar no level 3, a partida, né, fica insuportável para os sobreviventes, tranquilo? Ainda mais se tu estiver usando o build lá, né, de skill checks impossíveis, nossa senhora, tá doido. E chegou na Huntress, cara. A Huntress, galera, é o seguinte. A Huntress, ela é a mesma coisa, só que ela tem uma, cara, ela é muito sem vergonha, cara. A Huntress, na mão de quem tem uma boa mira, é uma boa Huntress, se torna um killer muito forte. Muito forte. Por quê, galera? A Huntress ainda aqui no mobile ainda não foi bufada. Mas quando ela for bufada, a bichinha vai ficar muito boa. Ela vai ter muito machado. Tipo, galera, muito machado, irmão. Vai ter como tu fazer mais de game com machado puxado. Entendeu? Então a Huntress, cara, na minha opinião. Foi mal. A tosse não passou ainda. Na minha opinião, a Huntress, cara, ela tem um potencial gigantesco, tá bom? Ela pode facilmente acabar com uma partida logo no começo, se o cara for bom de mira, porque ele joga o machado em um, em outro, e outro, e outro, pronto. Entendeu? Se o cara for muito bom de mira, ele destrói o jogo, cara. Porque a Huntress, né, cara, ela consegue dar hit à distância. Você joga o machado já conta um hit. O cara tá ferido, derruba. Entendeu? Não é igual o Trickster, por exemplo, ele tem que dar 8, acho que 8 facas pra machucar alguém. Entendeu? E se o cara tiver no loop, é só ele ficar rodando e o cara não consegue acertar a faca. A Hunter já não. O cara foi pular uma janela, pum, machado. Se tiver ferido, ele cai. Entendeu? A Huntress é uma killer muito forte, galera. E quando ela for bufada aqui no mobile, né? Ficar com mais machado e tudo mais, vai ficar absurda, velho. Então, na minha opinião, a Huntress aqui, né? Minha queridinha, né? Na minha opinião, que não vale de nada, ela fica aqui na A, beleza? Ih, chegou no Leather Buba, velho.
Leather Buba, pessoal. Nosso querido Leatherface, velho. Bubinha, Bulbasauro, velho. O que eu posso falar sobre ele, pessoal? O Buba, pessoal, ele não é um killer muito forte. Ele depende de perks, beleza? Uma delas é o Bamboozle. Buba sem Bamboozle é basicamente um bot. Não tô zoando. Não jogue de Buba sem Bamboozle, cara. Não jogue. Por favor, irmão. Ah, vou comprar o Buba. Pegue o Bamboozle lá de lá do Claw. Porque, cara, irmão, o tempo que tu vai ficar rodando em um looping que tem janela por causa de que tu não tem um Bamboozle, você não tá ligado, irmão. Entendeu? O Buba, ele é um killer de instadal, pessoal. Ligou a serra, passou no sobrevivente cai. Então, por que eu falo que ele é dependente de Bambuzo? Porque quando o cara te leva pra uma check, né, por exemplo, né, cara, o que tu faz? Pula a janela insta, automaticamente o cara vai dropar uma pallet God, que é a pallet da check, ou às vezes uma pallet da jungle, entendeu? Muito rápido. Então o Bambuzo é bom para o nosso querido Buba por causa disso, entendeu? Conseguir pallets rapidamente. Nossa, peguei uma chase, o cara tá indo pra check, ele pulou a janela, ele não tem lit, ele vai querer te lupar na check, por exemplo. Pulou a janela com Bambuzo, deu a volta, ligou a serra e dropou o pallet. Cara, dropar uma check logo no começo do jogo é basicamente fudeu para os sobreviventes. Porque o Buba, galera, ele é o seguinte, você joga, né, pelas pallets, né? Porque, tipo assim, quando tu pega um sobrevivente que é bem ansiosinho e dropa tudo rápido, depois o jogo fica uma delícia, porque não vai ter looping. A galera não vai conseguir lupar. Porque para você lupar um Buba, você depende de janela e pallet. Se tu consegue um monte de pallet logo no começo do jogo, o que acontece? O pessoal vai ter que ficar dentro do armário. Entendeu? Ou vai ter que ficar ali, né, procurando uma janelinha, que no caso tu tem um bambuzo para counterar isso. Né, cara? Então, o Bubinha, pessoal, ele é um killer muito legal de se jogar. É um killer fraco, né? Bem fraco, porque ele não tem presença de mapa. Como eu disse, ele depende, né, do Bamboozle e também de você conseguir pallets rápidos, né? Tipo, os caras dropar tudo e tu quebrar tudo, né? Pra daí depois conseguir fazer uma chase mais rápida, certo? Então, na minha opinião, galera, o Bubinha ele fica aqui junto com o nosso querido Myers e Trapper e tudo mais. Porque, como eu disse, ele é 880, cara. O Bubinha ele é bem fraquinho, galera. Ele é bem fraquinho. Por exemplo, se tu cair lá num T-Game, né, com o Buba, é basicamente tu correr reto, dropar tudo e o Buba vai ter que quebrar tudo e ele e o Buba vai perder. Entendeu? Porque, tipo assim, ele precisa chegar perto para derrubar. Certo? Mas lógico que quando acabar os pallets, aí é uma maravilha. Aí o Buba não, né, vai passar o rodo, né? Porque o bichinho é bom pra caramba. Né? Lembrando aqui, pessoal, que é minha opinião. Ela não vale de nada, tá bom? Você pode, né, ter outra. Pode falar que o Buba é tier S, por exemplo, né, cara? E tudo mais. Tranquilo? Nossa senhora, agora o Fred. Meu Deus, galera, o Fred tá só o suco, mano. Esse killer tá muito fraco. Ai. Esse killer é o killer mais fraco do jogo, pessoal. O Fred, tadinho. A Behavior falou que ia fazer um rework nele, certo? No Fred. Né? Acho que não sei o que ia fazer nele. E eles não fizeram isso. E agora o que aconteceu com o Fred? O bicho tá só o couro, irmão. Galera, só o couro. Entendeu? Tipo, muito fraco mesmo, cara. Muito fraco. Ah, tem poça de sangue, tem pallet fake, isso e aquilo. Pallet fake é só tu sair do mundo dos sonhos. Acabou a pallet fake. Tipo, entendeu? Saiu do mundo dos sonhos, a pallet fake não serve pra nada. A poça de sangue, mesma coisa. Entendeu? Então, basicamente, o Fred ele depende do mundo dos sonhos. Só que o mundo dos sonhos é fácil de sair dele. Então, basicamente, o poder do Fred é cauterado com, tipo, só de um sobrevivente lá e te acordar, ou tu ir lá no reloginho e acordar. Acabou o poder do Fred, ele só vai ter o TP depois disso. Vocês viram como que o Fred é fraco, irmão? O cara tem um TP ou uma poça de sangue ou uma fake pallet. Só que no caso a poça de sangue e a fake pallet, tu cautera indo lá no relógio, né, acordando, ou algum sobrevivente te acordando. Aí pronto, o cara ficou só com TP. E o TP tem um cooldown ridiculamente alto. Entendeu? Fred, não tem nem o que falar, irmão. É D. O bicho é muito fraco. Ah, mas isso e aquilo. Galera, eu sou muito bom de Fred, isso e aquilo. Irmão, ele é fraco, galera. Eu não tenho o que falar, cara. Irmão, não tem. Até no PC onde tem perk forte pra caramba, tem arma suprema, tem isso, tem aquilo. Ele é fraco, pessoal. Não tem o que fazer, cara. Ele é fraco.
Ele basicamente joga a maior parte do jogo ali, né, cara, com um poder só, que é o teleporte. Porque se tá todo mundo acordado, o que acontece? O cara só vai ter o TP de poder, entendeu? E o TP tem um cooldown muito grande. Então é bem triste, cara. O nosso querido Fredzinho, né, que já foi o Fred lá, pô, de anos atrás, que era tier A, eu acho, sei lá. O bicho era muito forte. Hoje em dia, bichinho tá só a raspa do tacho, velho. Tá doido. E a nossa querida Pinga, pessoal. A Pingazinha, galera, recentemente lá no PC, ainda não chegou aqui no mobile, né, esse buff, certo? Mas quando chegar no mobile, vai ficar supimpa. Ela recebeu um buff no dash dela, certo? Tipo, o dash dela agora lá no PC está mais útil. Vale muito mais a pena tu ficar usando o dash da Pig do que ficar dando M1, cara. Vocês acreditam nisso? Porque o dash dela tá indo longe, tá rápido. E, cara, ela tá gastando. Mano, o dash da Pig tá muito bom, galera. Tá muito god. Aqui no mobile, né, cara, na minha opinião, a Pig, sem esse buff, certo? Ela fica aqui pelo menos na classificação aqui B, galera. Por que eu vou colocá-la aqui? Porque ela tem as traps. As traps faz você ganhar um tempo do caramba, cara. Faz de conta que tu tá lá numa partida, certo? Tu iniciou a partida, né? Tá lá com Corrupt, que por exemplo, né? Tu pega um cara ali, bem tranquilinho, perdidão, pá, derruba, bota uma trap nele, né? E logo depois que tu colocou a trap nele, termina um gen. Esse cara, quando sair do gancho, ele vai ter que fazer o quê? Tentar tirar a trap, porque ela está ativa. Se ele não tirar, ele vai morrer, certo? Então, basicamente, o jogo vai ficar com 3 sobreviventes só fazendo algo e um sobrevivente basicamente inútil, porque ele não vai estar fazendo nada para, tipo assim, para a partida progredir. Não vai estar fazendo gen, não vai estar fazendo totem, para, tipo, um totem enfeitiçado, nem nada. E nem lupando. Ele vai estar fazendo o quê? Tirando a armadilha. Então, basicamente, as traps da Pig, você usa ela para isso, né, cara? Para quê? Ganhar tempo, certo? Às vezes até uma killzinha, né? Então a trap da Pig é muito boa. O dash da Pig atualmente no mobile não serve tanto, certo? Mas ainda é útil. Fora que ela é stealth. Às vezes tu consegue um catch, consegue pegar alguém ali, né, de surpresa que tá ali healando e tudo mais, certo? Então na minha opinião ela fica aqui na B, pessoal, por causa das traps, né, e também do dash, que mais pra frente vai ser bufado aqui no mobile. E como eu disse, vai ficar supimpa, velho. Certo? O próximo killer é o nosso querido Barrigudo, cara. O nosso Clau, velho. Deixa eu ver aonde que eu vou colocar o Clau, cara. Ó, ele tem lentidão, só que ele não tem presença de mapa, velho. Deixa eu ver, cara. Bem, o Clau, ele depende muito das garrafas dele. Se você não tem garrafa, você está lascado, certo? Vamos lá, galera. Olha, na minha opinião, tá? Que não vale de nada, lembrando aqui, tá? O Clau, por causa das garrafas dele, que é um anti-looping, certo? Para quem não sabe, as garrafas do Clown é um anti-looping, tá? Você joga no pé do sobrevivente, se tu tiver com um addonzinho lá que deixa o cara lento, ele não consegue chegar em lugar nenhum, certo? Na minha opinião, o nosso querido Clown, ele fica aqui na B, pessoal. Por quê, né? Como eu disse, ele tem a garrafa, que é uma garrafa, né, anti-looping. Ou às vezes tu utilizar lá o addonzinho de dedinho, se torna um killer de insta-down, né? Se tu for um Cloud de boa mira, né? Sabe, né? A jogar a garrafa diretamente sobrevivente e deixar ele exposto. Cara, é bem forte aquele addon do dedinho, certo? Porém, vamos falar aqui só do Claw normal, né? O Claw normal, se tu, né, usar ele da forma certa, que é o quê? Tacando a garrafa no sobrevivente ali, né? Na hora dos loopings, das chase, ele não vai conseguir fazer um fast vault. Ele não vai conseguir pegar muita distância, certo? O Claw, tipo assim, o Claw com a garrafa e com o save the best dele, né, cara? Tipo, o Claw com o save the best fica muito bom, vocês não tá ligado? Recomendo, tá? Usar. Claw tem que ter save the best, pessoal, porque o save the best no Claw deixa o boneco muito insuportável, porque tá lá com 8 stacks, tu deu um hit no cara, limpou a faca rapidão, jogou uma garrafa nele, insta-chase. O cara não pega a distância, galera. Entendeu? Porque a garrafa vai dar uma lentidão do caramba e você quase não teve cooldown, né? De lá, tipo, de limpar a faca por causa, né, do save the bash, certo? Então, o Claw, pessoal, jogando com ele da forma certa, ele se torna um killer insuportável. Insuportável, irmão. A visão fica borrada, fica muito lento, o vault não sai rápido, nem fudendo, entendeu? Tipo, acho que na parte sai rápido o vault, só na janela que não, né? Que dá aquele, acho que medium vault que fala, acho, né? Que aquele vault que não é o slow vault, é o outro, certo? Que é o que ele dá um pulinho mais ou menos rapidinho, certo? Na janela. Fora que o Cloud também, né? Como eu disse, aí tem a parte dos addons dele, né?
Tem um addon de Instadal, que é o do dedinho, que deixa ele bem quebrado, né, se o cara for bom de mira. Tem o Aura Claw, né, que é aquela garrafa dele lá, no caso, um addon dele que quando tu joga a garrafa de vigor, né, você consegue ver os sobreviventes através da parede, né? E lembrando que essa garrafa de vigor, eu não recomendo tu ficar utilizando ela sempre, tá? Tipo assim, durante as chases, né? Porque tu mais vai perder tempo, né? Se tu não tiver, no caso aqui agora, se tu tiver com o Cloud de aura, né? Aí vale a pena tu usar as garrafinhas dele lá amarelinhas, né? Que daí tu vai ter o UAU, né? Vai ver o cara através da parede, vai ver pra onde ele tá indo, aí vale a pena. Agora, o Claw normal, o Claw ali com addon de lentidão, ou com addon de Instadal, não precisa usar a garrafa de revigoramento, acho que é assim que fala, né? Que é aquela garrafa de velocidade durante as chases, né? Tu pode usar ali na hora que o cara caiu, tu joga uma garrafa no chãozinho ali, né? E tu fica rápido pra enganchar ele mais depressa, aí ok, certo? Mas agora durante as chases, se tu não tem o Aura Claw, só a garrafa roxa, irmão. Roxa, eu acho, né? Que dá lentidão, só. Beleza? Aí o bichinho fica supimpa, tá bom? Spirit é uma cotoca. A bichinha vai ganhar um gacha agora, acho que quinta-feira, né? Da Marionette Spirit, fudeu. Aquela skin é foda. Uma pena que não tem memória, né, cara? Não tem nem o que falar, galera. O boneco totalmente quebrado. O phase totalmente cagado aqui no mobile. Você não escuta de onde ela tá vindo direito. Às vezes ela tá usando o phase, você só escuta um vento. Você não sabe pra onde ela tá vindo, certo? A gente só sabe às vezes quando aparece aquela setinha vermelha. Mas a gente não tem aquele som. Como é que eu posso dizer, velho? Aquele som perfeito, igual é lá no PC, cara. No PC você consegue escutar, tipo, perfeitamente os passos da Spirit, tipo, aonde ela tá usando o phase. Se ela tá vindo, tipo, pela esquerda, pela direita, se ela tá vindo atrás ou na frente, entendeu? Lá no PC é perfeito. Tipo, pra tu lupar Spirit. No mobile é tudo estranho. Só escuta um vento. Pronto. Aí acabou. Você se fudeu. Lupar Spirit sem Iron Will, você tá lascado. Entendeu? Então, aqui, na minha opinião, ela fica na C, tá? Ela é ridícula, ela tem o phase, ela fica invisível, certo? Não tem o que fazer. Tem addon que tu escuta o batimento cardíaco do sobrevivente até dentro do armário, né? Que é quando tu tá perto dele, né? Que acho que é o instinto assassino que fala, né? Que fica ele tum, 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 tum. Tipo, tá 3 metros de distância do sobrevivente, tu consegue escutar isso, né? Fora que ela tem o anel, que ela fica muito rápido no phase. Tudo bem que o anel foi nerfado, mas ainda funciona, né? E vários outros addons. Tem addons que quando ela quebra pallet, ela recupera o poder. Nossa, o bichinho é muito chato, galera, na mão de quem sabe usar, velho. Tipo, é muito chato. Se tu pegar um cara que tem fone de ouvido, um fone bom, é muito difícil tu lupar, porque o cara vai escutar sua respiração, velho. Entendeu? Como que lupa um boneco, pessoal, que fica invisível? Entendeu? Como que lupa um boneco que fica invisível? Cara, se tu joga contra Spirit sem Iron Will, é morte na certa. Tu vai ter que ficar camperando pallet, vai ter que viver de camperar pallet, basicamente, irmão, e de sorte. Agora, se tu tem o Iron Will, aí a coisa já fica diferente. Porque daí a Spirit vai ter que começar a fazer uns phasezinhos mais curto, certo? Pra ela ver onde você está. Porque se o cara não tem um fone muito bom, ele não vai conseguir escutar a sua respiração, né? Então por isso que é muito bom tu utilizar Iron Will, né? Eu uso Iron Will na minha build até hoje, irmão. Não tiro mais. Iron Will é God. Já cai contra um monte de Spirit. Elas tomaram tudo na bunda porque o Iron Will acabou com a vida delas. Estão acostumados com a setinha, né? Porque a maioria da galera não usa Iron Will, né? Aí quando cai contra a galera que usa Iron Will, tipo eu, ela toma no zóio, tá bom? Legionzinho, pessoal. O Legionzinho, para quem não sabe, foi bufado, né? Já faz muito tempo. E esse boneco aqui, com uma build de slow gen, né, cara? Slow cura, eu acho que também fala assim, né? Tipo, slow tudo, né? Tipo, deixa a cura lenta e o gerador lento se torna um killer bem chato. Principalmente a cura. Eu acredito que o Legion mais chato que tem é o Legion de anti-cura, né? Nem o Legion de slow gen. É o Legion de anti-cura, beleza? Fica insuportável. Por quê? Tu dá hit em um cara, aí ele vai entrar na ferida profunda, ele vai ter que sair da ferida profunda. Ah, ele vai falar, quero me curar. Aí tu tem um slop ali, por exemplo. Até o cara se curar levou 10 anos, né? Fora que o Legion, né, quando ele consegue, né, dar 5 hits seguidos, né, cara? No caso ali, 5 hits seguidos, né? Você dá um hit ali na Meg, depois no David, depois no Bill e depois no David. Aí tu pode dar outro hit no David que automaticamente ele vai cair, né? Ou tu pode ir em outro cara que está, tipo, lá rilado e dar um hit nele que ele vai cair, entendeu? Porque o Legion agora ele tá derrubando no quinto hit, cara. Então ele tá... então ele tá muito forte. Desculpa, pessoal. Então ele tá muito forte nessa parte aí, né, cara? De hits, cara. De atrasar o jogo, tá? Deixar o jogo chato, insuportável. Mas lembrando que ele depende de build, né, cara? De slow cura, beleza? Pra daí os caras ficar lá na maior parte do tempo machucado, né? Aí tu não vai nem precisar ficar usando poder sempre, né?
Porque se o pessoal fica lá, né, sempre machucado, o que tu vai fazer? Não vai nem usar mais o poder. Vai ser basicamente uma chase rápida, porque, né, o cara vai estar machucado, né? Então, se tu joga de Legion, coloca, cara, perks, né, de anti-cura. Um Slop ali, um Thanato. Acho que Thanato ainda, né, funciona ainda na parte de cura, né? Slop Thanato, irmão, fudeu. Slop Thanato, coloca um Penrez e um Pop. Nossa, o bichinho fica chato, hein, cara? Fica embaçado, velho, o bichinho, tá? Na minha opinião, o nosso querido Legion, ele fica aqui na B, tá bom? Ele tem uma presença de mapa boa quando tu usa a pílula e aquele addon de velocidade, né? Que quando tu vai dando hit vai acumulando velocidade, ele fica muito bom mesmo com esse combo aí, certo? E como eu disse, né? Ele tem uma presença de mapa boa, por quê? Porque no poder dele, ele consegue, né, cara, tirar os sobreviventes dos geradores, porque ninguém quer levar um hit do Legion, pessoal. Ninguém. Porque se como eu disse, né? Se o Legion consegue, tipo assim, consegue, né? 5 hits seguidos, né? No caso, 4 hits seguidos, né? O quinto hit dele derruba. Então ninguém quer isso, certo? Aí o pessoal sempre vai guivar, vai pegar distância, vai querer pular a janela, vai usar lit, isso aquilo. Então ele consegue atrasar o jogo para um caramba, né? Deixando a galera na ferida profunda e tudo mais, né? Cauterando o dead hard, né, cara? Se alguém tiver ali, quando entra na ferida profunda, o cara não consegue usar o DH, porque o DH não funciona na ferida profunda. Então é um killerzinho bem chato. Ixi, chegou na Plague. Esse killer, pessoal, eu vou colocar aqui na A, não tem nem o que falar. Esse killer, ele é embaçadaço, velho. Por quê? Cara, o cooldown do vômito dela, aqui no mobile, né, é quase zero. Então, basicamente, se tu tem poder e o cara está no aberto, o cara tá lascado. Ele não vai conseguir fugir, irmão. Não vai. Ela gorfou uma vez, gorfou de novo, acabou. Irmão, essa boneca aqui, se tu utilizar os dois addons lá que aumenta a eficácia, né, cara? Acho que é a eficácia que fala, acho. Do poder dela, irmão, é ridículo. O bichinho fica muito embaçado, pessoal, porque tu dá um gorfo completo, tipo assim, com esses dois addonzinhos, né, de aumentar, né, a eficácia do gorfo dela, né, tipo da contaminação. Se tu utilizar, né, cara, esses dois addons e tu carregar um gorfo completo, jogar um gorfo completo no cara, ele fica broken com um gorfo, galera, completo. Entendeu? E quando. Cara, a Plague, você tem que usar a Plague de Thanato, viu, pessoal? A Plague tem que ter Thanato, tá bom? É basicamente um basic kit nela. Gorfou nos geradores, o pessoal rela, fica broken, certo? Se os caras se healaram na fonte, tu vai ter poder. Se tu dá poder para uma Plague, acabou seu jogo. Porque, como eu disse, ela não tem cooldown na hora do gorfo. Errou um gorfo, já tem, consegue carregar de novo, já dá mais um. Entendeu? E fora que a velocidade dela durante o carregamento do gorfo é quase, tipo, normal. É quase 4.6 ali na hora que ela tá gorfando, na hora que ela termina de gorfar, né? Como eu disse, o cooldown é muito pequeno. Gorfou uma vez, acabou o gorfo dela, já consegue carregar de novo outro gorfo e jogar de novo. Né? Então é um boneco muito forte aqui no mobile, no PC também. E a galera não sabe jogar contra, velho. Ninguém gosta de jogar contra a Plague. Ninguém gosta. Ninguém. Porque tu fica broken o jogo inteiro. Se tu se cura, tu dá o jogo pra Plague. Entendeu? É um boneco muito chato mesmo. Agora, vamos aqui para a parte do nosso querido Ghost Fácil, pessoal. Ghost Fácil, né? Olha o nome, Ghost Face, galera, Ghost Fácil. O Ghost Face, ele basicamente depende... Não depende do poder dele em si, pessoal. Acho que ele depende mais de addons, cara. Por quê? Tem alguns addons dele que deixam ele um pouquinho chato. Tipo aquele addon que quando tu deixa um cara marcado, tu ganha acho que 10% de velocidade, né? Por 5 segundos, uma coisa assim, né? 10 ou 5% por alguns segundos. Aquele addon é muito bom, porque tu consegue pegar aquele cara que tu marcou muito rápido. Tem aquele addon de marcar o cara mais rápido, né? Tem aquele addon de... acho que de fazer, acho que voltar mais rápido seu poder e tudo mais. Tipo, ele é dependente de addon, basicamente, pessoal. E também ele é dependente da sorte. Entendeu? Tu depende muito de sorte para ganhar de Ghostface, cara. Porque ele não tem presença de mapa. E é muito fácil de revelar o Ghostface, cara. Tem algumas vezes, cara, eu fui revelado através da parede. Entendeu? Então, na maioria das vezes, tu não vai conseguir marcar o pessoal. Mas é lógico, se tu for um bom Ghostface, né, conseguir ficar marcando sempre a galera, suas chases vão ser incríveis, velho. Porque se tu marca um sobrevivente que tá marcado não consegue te revelar, e ele fica exposto, né? Então, basicamente, o Ghostface ele é dependente de quê, galera? De tudo. Perk, addon e poder. Se tu
falha em um desses, tu tá lascado. Se tu falha em perks, tu tá lascado. Se tu falha em addons, tu tá lascado. Se tu falha em não marcar os caras, tu tá lascado. Entendeu? E o Ghostface também é bom tu usar Bamboozle, tá? E Save the Bash, tá bom? Essas duas perks dele é excelente. Bambu e Save the Bash. Recomendo, tá? Porque ele é Killer M1, né? Tem que dar 2 hits pra derrubar. Então eu recomendo utilizar Bamboozle, né? E Save the Bash, um Perrez, um Pop ali, fica legal também, tá bom? Na minha opinião, aqui o Ghost Facilzinho fica aqui na C, tá bom? Pela... Né? Falta de presença de mapa, né? Ele não tem nenhuma, né? Como eu disse, tem que andar, né? E é muito fácil de revelar o Ghostface, né? Às vezes tu consegue uns catch com o Ghostface. Jogar com o Ghostface em mapa fechado dá bom, né? Na maioria das vezes, certo? Então, na minha opinião, ele fica aqui na C, tá? Porque, como eu disse, falta muita coisa nele. Ele é dependente de basicamente tudo, né? O Demogorgon não tem no mobile, então não vou falar até. Pelo menos não por agora, não tem ele, né? Então a gente vai pular aqui para o nosso querido Oni. O Oni, pessoal, ele é um killer 880, porque é muito fácil de cauterar o Oni. Por quê, galera? O Oni, ele depende do poder dele. E para pegar o poder, tu precisa do quê? Dar hit. Então, basicamente, o que tu faz para enfrentar um Oni? Dropa tudo safe. Ah, tá vindo um Oni ali, isso, aquilo. Né? Você tá jogando lá com seu SWF. Você já fala assim para todo mundo. É um Oni. Dropa safe. Por quê? Se o Oni demorar, tipo, uns 2 ou 3 geradores para pegar um poder, ele está lascado. Entendeu? Então, o Oni, ele é um killer que depende, tipo assim, de conseguir hit rápido para ativar o poder rápido, né, para daí começar aquela gameplay, né? De derrubar os caras, fazer slug e tudo mais. Porém, o Oni ele tem uma presença de mapa muito grande, por causa do poder dele depois que ele pega, é lógico, né? Ele tem uma presença de mapa muito grande, porque tem addons que deixam ele muito rápido. Tu atravessa o mapa em questão de segundos, certo? Fora que quando ele tá no poder, ele tá com estadal, tá bom? Ele derruba o cara com um hit só. Na minha opinião, né, cara, por causa disso, né, cara, por causa que, né, do seu poder, que é um estadal e tem uma presença de mapa boa, eu deixo ele aqui na classificação B, né? Acho que assim que fala, né, pessoal? Acho que é classificação, né? Aqui no, né, na parte B, tá bom? Acho que eu não esqueci de falar nada dele, né? Acho que não. Presença de mapa, instadal e tudo mais, ok? Deathslinger, pessoal. Deathslinger, ele é um killer anti-looping. É um killer muito chato, insuportável. Na mão de quem sabe usar, né? Tipo o Silent, né? E tem o Robert também que tá aprendendo a jogar, tá bom? Se torna um killer insuportável. Por quê, pessoal? Ele cautera looping. Então o cara ele não pode pular uma janela, o cara não pode correr reto para uma pallet, porque se o Deathslinger tiver tiro, ele atira e te puxa para perto, te dá o hit ou te derruba, certo? Então ele é um killer muito chato, ele cautera o off the record, ele cautera o BT de basic kit, ele cautera o dead hard, entendeu? Porque quando tu atira num cara que ele saiu do gancho e tu sabe que ele tem off the record e tu deixa a corrente quebrar, quando a corrente quebra, o que acontece? O cara entra na ferida profunda. Quando o cara entra na ferida profunda, ele cautera dead hard, off the record e o BT de basic kit, beleza? Então é um killerzinho bem chato. Na minha opinião, ele fica aqui na B, tá? O Blight, pessoal, no mobile, tá bom? Ele é um killer bem fraco, né? Pelo menos por agora. Não sei quando, né, for bufado lá, que vai ter os addons de aumentar o giro, fazer umas curvinhas mais safadas e tudo mais. Na minha opinião, o Blight aqui no mobile, pessoal, ele não é tier S, né? Lá no PC, acho que ele é tier S, né? Ele é bem forte. Aqui no mobile, pessoal, um Blight, né, bom, ele consegue fazer uma partida boa, tá? Mas ele vai depender muito dos sobreviventes que ele está jogando contra. Porque todo mundo sabe que aqui no mobile tem como fazer hug tech, no PC já não. Então, se tu cair contra os sobreviventes, tipo, contra, né, alguns sobreviventes inteligentes, né, cara, que saibam jogar contra a Blight, eles não vão ficar morgando, né, aonde tem como fazer hug tech, certo? Então, aqui no mobile é muito fácil de cauterar o Blight. É muito fácil. É muito fácil. Você pode fazer aquela agachadinha lá, né? Na hora que ele vai dar o hit, tu agacha, que ele passa reto. Se eu não estiver enganado, acho que funciona aqui no mobile. Fora que aqui no mobile não tem como fazer curvas tão sem vergonhas, né? A não ser que tu use, sei lá, né? Não sei se funciona giroscópio, sem se alterado auto funciona nele, não sei. Né? Aí talvez até vá. Mas é um killer bem fácil de lupar, o Blight, tá? No mobile. Ele é bem fácil de lupar. Não é igual no PC. No PC é mais complicado de lupar o Blight, né? Porque o Blight foi, né? Não bufado, né? Mas fizeram algumas alterações no Blight, tiraram o Hug Tech, né? Mas eles, tipo, deixaram alguns addons dele lá, tipo, bem fortes. Tipo, aquele Double addon iridescente dele fica bem, bem sem vergonha. Ele faz umas curvinhas bem safadas com aqueles dois addons, certo? E o Dash também volta muito rápido, né? Os bump dele.
Mas aqui no mobile, pessoal, na minha opinião, né, cara, por conta dessas coisas que eu falei, né, tipo, ele não é muito forte, a galera não sabe jogar, é meio estranho jogar com ele no mobile, não é igual no PC, bem mais fácil de jogar, né, aqui no mobile tem uma certa dificuldade, ele é meio travado, né, e tudo mais. Eu deixo ele aqui na B, pessoal, tá bom? Ele tem uma presença de mapa boa, né, por causa dos bump dele, né, dos dash, tá? Porém, né, como eu disse aqui no mobile, ele é meio acabadinho, tá bom? Então eu vou deixar ele aqui na B, tá? Pelo menos por agora. Não sei se no futuro ele vai ficar um pouquinho melhor no caso. Tá bom? Agora, o nosso querido Gêmeos, pessoal. Nossa, não aguento mais falar, galera. 300 killers ainda que falta. Puta que eu pariu. O próximo killer agora, pessoal, é o nosso querido Gêmeos, né? O Tio Wings, beleza? A Charlotte e o Vitinho. Esse killer no mobile, ele depende muito do player, pessoal. Se tu cair contra uma Vandinha, né, da vida ou algo do tipo, né, alguém ali que, né, que saiba jogar igual a Vandinha lá muito bem com gêmeos, aí tu vai ter uma vida meio complicada, né, porque a Vandinha joga muito bem de gêmeos. Então se tu cair com alguém, né, que jogue parecido, né, com a Vandinha no caso, pô, sua vida vai ser meio complicada, né, porque a Vandinha é top 1 gêmeos, né, não sei se é top 1 ainda, e joga muito bem com o boneco. Aí o boneco fica chato. Porque o Vitinho, na mão de quem sabe usar, velho, se torna um bonequinho bem insuportável, né? Dá pra fazer uns slugzinho nervoso, cara. Porque o Vitinho, rapaz, ele é bem sem vergonha, tá bom? Aonde que eu posso deixar ela, pessoal? Olha, os gêmeos, dá pra tu usar os gêmeos meio que pra acampar totem, né? Tu deixa lá a Charlotte lá num Devor e usa... Charlotte não, deixa o... pode deixar a Charlotte no Devor, né? Ou o Vitinho lá no Devor enquanto tu joga com a Charlotte, né? Ou, né, ficar intercalando, certo? Tem os addons ali muito quebrados também, que deixa tipo o Vitinho com o bot quase insta e tudo mais. Tem addons que ela fica sem raid terror. E, cara, com o Vitinho, né, ela tem uma presença de mapa até que boa, ela consegue perturbar bem o sobrevivente, certo? Se tu tiver com uma build muito boa, se tu jogar com o Vitinho aqui, né, da forma certa, certo? Tipo, deixar um cara broken, aí tu deixa ele lá com o Vitinho e vai em outro gerador, porque quando o cara tá com o Vitinho nas costas, eu acho que ele não consegue fazer nada, né? Não consegue fazer gen nada do tipo. Então ele fica com -1, né? Aí tu, tipo, joga o Vitinho num cara e vai em outro. Então basicamente tu tá fazendo, tipo, duas chases ao mesmo tempo, tá bom? É um killerzinho bem chato de jogar contra. Então, na minha opinião, cara, eu vou deixar os gêmeos aqui no B, tá bom? Agora o nosso querido Trickster, galera. Tricksterzinho, velho. Vamos lá. Trickster ele agora ele tá bufado, né? Ele é 4.6 e tudo mais, mas ainda é um Trickster, pessoal. Ele precisa acertar várias facas, né, cara, para derrubar um sobrevivente ou para ferir ele. Então, se tu tá rodando numa check, né, por exemplo, até tu derrubar um sobrevivente, já foi 50 geradores, irmão. E a faca dele, como eu disse, não é uma faca de instadown, né? Tem que ir escalando, né? Tipo, várias facas uma atrás da outra até dar um hit. O main event tá pegando mais rápido, né? Show de bola. Então eu acredito que ele deve ficar aqui na C, pessoal, junto aqui com o Trapper, Ghostface e tudo mais, beleza? Ele não tem presença de mapa, tá bom? E é muito fácil de lupar o Trickster, né, cara? É só tu ficar rodando no looping, que daí tu vai forçar o M1 dele, tá bom? Nemesis não tem no mobile, então agora a gente vai aqui para o nosso querido Pinhead, beleza? O Pirâmide ainda não tem no mobile também, então a gente vai ficar aqui no nosso Pinhead. Pinhead, galera, na minha opinião, ele vai lá na classificação S, beleza? Que é Tier S, tá? Ele é Tier S, ele é muito, 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 muito forte, na mão de quem sabe, né, usar, beleza? O Pinhead, ele tem a dom do prego, que cautera Off the Record, cautera BT de Basic Kit, beleza? Cautera Dead Hard também. Né, e tem addons dele ali que deixa o sobrevivente preso por muito tempo. Acho que aquele leque, né? Que quando o sobrevivente quebra uma corrente, tipo, surge um monte de corrente, né? Depois, mano, o Pinhead, cara, ele é muito suportável. Você que quer um killer de Auric Cells, cara, para ser main, é o Pinhead, irmão. Mas lógico, né? Com grandes poderes, né, cara, vem né, grandes responsabilidades, velho. O boneco é muito difícil de jogar, né? Pelo menos inicialmente. Depois que tu aprender, né, a jogar as correntes dele, né? Tipo, pô, joguei ali um portalzinho, joguei uma corrente rapidão, pum, prendi isso e aquilo. Cara, as suas chases vão ficar muito clean, irmão. Muito, 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 muito clean mesmo, tá bom? O bonequinho é bem forte. Tem a caçada de correntes também, né? Que eu chamo, né, de caçada de cornos, né? Que é quando
o sobrevivente não consegue fazer nada, ele não consegue fazer gen, não consegue se curar, até, né, que alguém faça lá o cubo dele, tá bom? Aí quando o cara fizer o cubo dele, aí a caçada desativa, ou se o Pinhead ficar fazendo aquele esquemazinho lá de pirâmide de cubo, né? Tipo, ele pega um cubo, aí daqui a pouco ele pega uma chase, aí pega o cubo de novo, tu tá lascado, né? Porque o Pinhead, quando o cara aprende, né, o spawn do tipo do cubo, né, aonde vai spawnar o cubo mais ou menos, tu tá lascado. Se tu cair contra o Pinhead desse, irmão, que sabe, cara, aonde vai spawnar tipo, o próximo cubo, né? Ele pegou um cubo, certo? Ativou lá, tudo mais. Aí começa a caçada. E ele sabe onde vai nascer o próximo cubo. Sua vida vai ser só o pó da rabiola, irmão. Esse boneco ele é muito forte. Basicamente, a passiva dele te ajuda muito durante as chases, né, cara? Porque às vezes tu tá fazendo uma chase, a passiva dele, do nada, surge uma correntezinha, pum, gruda no cara e tu consegue derrubar. Tá bom? Fora que o poder dele também é excelente, cara. Essa corrente dele aí, pô, deixa o cara preso por muito tempo. Até ele sair, tu consegue pegar um hit, ou dar a volta no looping, pegar ele e tudo mais. Tá bom? Próximo killer é a nossa querida artista, pessoal. A artista é um killer muito forte, porém dá para lupar, tá bom? Porque a artista ela precisa basicamente, entre aspas, né, cara, infectar o sobrevivente. Então eu vou colocar lá aqui na A, tá? Tu joga um corvo no cara, aí o próximo corvo vai ferir. Só que a artista, os corvos dela é o seguinte: não faz curva o corvo dela. Tu colocou o corvo reto, ele só vai reto. Entendeu? Então, por exemplo, você jogou um corvo no cara, o cara tá lá na check, o que o cara vai fazer? Ele vai guivar da check. E geralmente dá tempo do cara tirar o corvo, né? Aí ela não vai conseguir dar o hit. Então é um killer bem mais fácil de lupar do que a Spirit, né? Por exemplo, a Spirit, né, fica invisível, é uma praga. Se tu não tem Iron Will, pra lupar a Spirit sem Iron Will, tu tá lascado. Agora, a artista já não, dá pra tu lupar ela até sem Iron Will. Porque, como eu disse, o corvo dela só vai reto. Então, basicamente, pra jogar contra artista, tu tem que viver tipo de give. Entrou no loop e ela te acertou um corvo, giva. Entrou no loop e acertou um corvo, giva. Nunca pode ficar no mesmo loop. A não ser que tu esteja ferido aí, né? Tu vai ter que arriscar, né, alguma gameplay, certo? Então, na minha opinião, a Plague não, perdão, a artista, ela é tier A, né? Por causa do poder dela. É um poder que atravessa a parede, tá? Lembrando aqui, atravessa mapa e às vezes dá o hit insta. Se não tem nada na frente, dá o hit instantaneamente, beleza? É um poderzinho bem sem vergonha, tá bom? Fora que quando tu joga um corvo em alguém, tu recebe a informação, né? De que tem alguém lá, ou no gerador, ou tipo se curando ou algo do tipo, tá bom? E a nossa querida Sadako, pessoal, ela foi nerfada recentemente, tá bom? Aqui no mobile. Nerfada e bufada, entre aspas, tá? Mas a Sadako ainda, ela no mobile atualmente tá muito fraca, não tem que fazer um outro vídeo com ela, tá bom? Por que a Sadako tá fraca, pessoal? Porque a passiva dela atualmente no mobile não existe, cara. Pra você condenar alguém, né, com a Sadako atualmente no mobile, vai levar 10 anos, irmão. Porque, cara, tu tem que dar teleporte próximo. Antigamente, né, antes dessa mudança, né, que eles fizeram aqui na Sadako no mobile, ela condenava global. Era só tu ficar dando TP e tudo mais e condenava global. Só que antigamente o cooldown era de 10 segundos para cada teleporte. A Sadako atual no mobile, o teleporte não tem cooldown. Então tu dá um TP numa TV, já dá de novo, já dá de novo. Só que eles tiraram a passiva dela basicamente. Para você condenar alguém atualmente, né, cara, de Sadako, vai levar muito tempo, porque o cara tem que estar próximo de uma televisãozinha para daí contar as stacks lá, né, da parte de condenação, certo? Então, basicamente, a Sadako atual, ela serve mais para tu fazer chase e também ter uma presença de mapa boa, né? Porque, como eu disse, não tem mais cooldown, né? Na parte... Como é que fala? Na parte de teleporte. Como eles tiraram, né, a passiva dela, tiraram, entre aspas, ainda dá para condenar, só que agora tá muito mais difícil, tu não vai ficar focando mais em condenar. Eles colocaram alguns addons da Sadako que ela fica, tipo, por muito tempo invisível. Quando ela sai do modo lá, né, de manifestar-se, ela fica, tipo, uns 4 segundos, 5 segundos invisível. Isso é muito bom. Às vezes tu consegue dar dar uma volta no looping e pegar o cara porque teu boneco tá sem raio de terror. E tá invisível, porque ela fica piscando, entendeu? Ela fica muito sem vergonha. Certo? E fora que quando ela tá agora no modo, né, de se manifestar, né, que é no modo dela, né, entre aspas, invisível, que ela não consegue dar hit nem nada do tipo, ela não perde mais sede de sangue e tudo mais, tá bom? Então tá bem legal a Sadako, mas na minha opinião, né, cara, ela fica aqui na parte
né, na classificação C, beleza? Aqui no Tier C, né? Por causa dessas coisas que eu te falei, né, cara? Ela tá sem a passiva dela, então basicamente tu vive de chase. Se tu cair contra sobreviventes que saibam lupar, tu está lascado, tá bom? Porque é mais ou menos fácil lupar Sadako, tá? Porém, ela era melhor antes porque ela tinha passiva. A passiva fazia os sobreviventes saírem do gerador pra ir pegar uma fita, né? Eles tinham que ficar prestando atenção lá na barrinha de condenado, que senão daqui a pouco ele tava condenado, ele ia de more, certo? Então antigamente ela era melhor por conta disso, cara, por conta da passiva dela. Não que agora ela esteja totalmente horrível, porém ela tá sem a passiva, então ela depende basicamente de Chase e Addon, beleza? E basicamente agora ela é um killer full M1 de teleporte, né? Só isso. Antigamente era um killer de M1, teleporte e uma passiva muito boa, que era a condenação. Que agora, no caso, a condenação tá muito mais difícil, tá bom? Então ela vai ficar aqui na, né, na classificação C, beleza? Aqui no Tier C, certo? A nossa querida Draguita, pessoal. A Draguita é um killer muito bom, tá? Ainda mais em alguns mapas fechados, tipo Leris, ela é muito absurda, ela é muito forte quando ela tá no Nightfall. T-Game é muito forte também, tu usar ela no T-Game com aquela perk do Blight lá de bloquear pallet, né? E tudo mais, é muito forte, certo? Então, na minha opinião, pessoal, a nossa querida Draguita, né, cara, ela fica aqui na classificação B, né? Por quê, pessoal? Tem o Nightfall, e quando ela tá no Nightfall, ela tem o teleporte nos armários basicamente instantâneo, e o sobrevivente fica sem raio de terror da draga, tá? Ele não tem batimento cardíaco, certo? Ele só consegue saber se ela está ali, se ele ver ela, né? Só. Ela não tem, a draga não tem headlight no Nightfall. Então, quando a draga tá no Nightfall, e ainda quando tá fazendo isso em mapa fechado, ela se torna um killer muito letal, velho. Em mapa fechado, a draga é muito letal. Leris e T-Game, ela é muito letal, velho. Tipo, muito. O bichinho fica ridiculamente chato em mapa fechado, cara. Nightfall da draga, velho, se tu tiver utilizando tipo, uns addonzinhos ali, tipo crânio, né, pra pegar o Nightfall mais rápido e o addon de deixar mais tempo, né, cara, ativo o Nightfall, bicho, a draga fica um killer muito suportável. Imagina tu jogar mais de 1 minuto de jogo no escuro. Tu não vai ter batimento cardíaco, tu não vai saber se o cara tá perto, tu não vai ter headlight. O TP é muito rápido. Tipo, cara, é muito forte a draga, tá? Em mapa fechado. Em mapa aberto, em mapa que tem pouco armário, ela já sofre, né? Porque daí o cara vai ter a visão, ele consegue dar pré-livre, certo? Em mapa fechado já não. Ela se torna um killer muito letal, tá bom? E é um killer muito bom, né? Tem presença de mapa incrível, né? Tem teleporte, como eu disse, nos armários e tudo mais. Nightfall é muito bom, né? Então, ela vai ficar aqui, né, na classificação B, tá bom? O nosso querido Cavaleiro, pessoal. O Cavaleiro, ele é um killer, pessoal, que depende muito do player. Porém, é um killer muito, muito, muito bom de se jogar, tá? Dá pra tu fazer uma chase muito rápida se tu jogar com ele da forma certa, tá bom? Porque tu usa ali um guarda em um looping de pallet e o guarda pega a chase com o cara, tu consegue um hit, ou o guarda derruba, né? Ou você derruba, tá bom? Ou você pode, tipo assim, jogar um guarda em um sobrevivente, enquanto aquele guarda tá lá fazendo uma chase com aquele sobrevivente, que o sobrevivente vai ter que correr, que senão ele leva o hit. Você faz chase com o outro. Então, basicamente, é 2 killers em uma partida só. Então, você consegue, tipo assim, você consegue, né, cara? Você consegue, né, estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Tu joga um guarda lá na check, ele pega chase com um cara e você vai lá pra jungle fazer chase com outro, entendeu? Então é um killer muito legal, tem um potencial, tipo, muito, muito, muito grande, certo? Lá no PC teve uma época que o pessoal tava até quitando, né, para o Cavaleiro, porque, sei lá por quê, tá bom? Mas na minha opinião, pessoal, o Cavaleiro ele se torna um killer bem chato, tá? Em chase, principalmente. Ele é um killer insuportável. É um killer muito bom pra fazer trigen, tá? E como eu disse, ele é basicamente 2 killers em uma partida, né? Porque tu joga um guarda em um cara e tu vai fazer chase com outra, né? Tu pode usar o guarda pra quebrar pallet, certo? O guarda ele quebra pallet, o guarda chuta gen. Então basicamente tu consegue chutar um gen que tá avançado lá na check com o guarda, enquanto tu chuta um outro gerador, certo? Então tu consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tu pode usar o guarda para fazer patrulha de gen, né? Aquele gen que tá avançado, tu deixa lá um guarda lá rodando um tempinho, regredindo o gerador. Tu pode usar o guarda para fazer, entre aspas, tipo assim, para pegar informação, né? Se tem alguém indo fazer save no gancho, certo? Então, o cavaleiro, né, na minha opinião, ele fica aqui na classificação B, tá bom? O Wesker a gente não tem. Adriana, galera. A Adriana, recentemente, ela sofreu um rework aqui no mobile. E a galera, né, que tá jogando de Adriana,
tá meio perdido, porque o drone da Adriana, pessoal, atualmente, ele não avisa mais, né, cara? Tipo assim, ele avisa, né? Só que não é igual antigamente. Antigamente, era só de tu entrar na área do drone, já avisava. E tinha como a Adriana também, antigamente, ficar ativando o drone de longe. Aí, se tu errasse skill check, ficava exposto e tudo mais. Antigamente, a Adriana era bem mais chatinho de se jogar contra. Hoje em dia é mais fácil, porque ela joga um drone para cima, né? Se tu não tiver em mapa fechado, é lógico. Mapa fechado, Adriana, nova, ela tipo, se torna um killer insuportável, porque ela fica stealth na maior parte do tempo, certo? Porque ela jogou um drone pra cima, ela fica stealth e tudo mais, né? Porém, agora voltando para a parte do drone, pessoal, o drone dela agora, né, basta tu agachar que ele não liga. E pra tu tirar o drone, é muito rápido. Tu pode errar até skill check, que não tem importância, porque tu não vai ficar mais exposto. Então a Adriana nova não é igual a Adriana de antigamente, que era tipo focado em trigem, tu não podia errar skill check, era tipo, tinha que dar pré-live sempre, cara. E jogar em cal contra a Adriana antiga era insuportável. No caso, jogar contra a Adriana antiga sem cal era insuportável, porque às vezes tu tava lá tirando o drone, ela chegava do nada, pum, te dava um hit, ou às vezes tu se assustava, errava lá skill check e ficava exposto por muito, muito, muito tempo. A Adriana Nova, a Adriana Nova já não. A Adriana Nova, ela é mais focada em chase, tá bom? Então, na minha opinião, cara, a Adriana Nova, ela fica aqui na classificação B, tá bom? Por causa dos vários poderes dela, né, cara? Quando o cara é escaneado pelo drone, ela fica mais rápida, né? Acho que 4 pessoas escaneadas, ela fica 7% mais rápida, né? Se não estiver enganado. Quando ela joga um drone para cima, ela fica stealth. Tem a Dons que quando o cara, tipo, desativa um drone dela, ela fica stealth também por 15 segundos, certo? Cara, tem um monte de coisa. Aí tem a Cloud Trap, né? Que, tipo assim, quando o cara tá lá ferido e ele passa, né, 3 vezes no scan do drone, ele entra no Mangin, fica lento, né? Ou quando o cara tá saudável, né? A mesma coisa, ele é escaneado 3 vezes, ele fica machucado e broken, né? E quando o cara tá com a Cloud Trap no braço, né? Tu consegue ver a localização do cara. Acho que é, né? Ainda, né? Assim, certo? Ainda é um killer muito bom, é um killer muito completo, né? Tem basicamente tudo que um killer precisa, né? Tem informação, é um killer stealth por um curto período de tempo, é um killer que consegue ficar rápido em chase, consegue cauterar loop, né? Por causa dos drones e tudo mais, certo? Então é um killerzinho bem sem vergonha, tá bom? Na minha opinião, ela fica aqui na B. Lembrando que ela não tem presença de mapa, então ela é uma killer lenta, né? Tá bom? Basta tu ficar de olho, né? Prestar atenção que é bem simples de ganhar da Adriana, tá bom? O próximo killer é a Singularidade, que lançou recentemente. A Singularidade, pessoal, na minha opinião, tá bom? É um killer muito, 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 muito legal de se jogar, tá bom? Não é um killer muito forte, tá? Por enquanto, tá? Quando chegar o Rapid Brutality, que é a perk do Alien, a Singularidade vai se beneficiar pra caramba, cara, porque o Rapid Brutality na Adriana, não, perdão, na Adriana também, né? Mas aqui o Rapid Brutality, que é a perk do Alien, na singularidade, vai deixar a singularidade, tipo, muito boa pra fazer chase, porque daí tu combo o addon roxo dela, de ganhar 5% de velocidade após um teleporte, com o Rapid Brutality, que após tu dar um hit, tu deu um hit, dá um teleporte, 10% mais rápido, cara, é muita coisa, entendeu? Tu fica ridiculamente rápido, as suas chases vão ficar ridiculamente rápidas, cara, com Rapid Brutality e o addonzinho roxo da singularidade. Fora que a singularidade, pessoal, a galera não sabe jogar com ela, o pessoal não usa as câmeras para patrulhar os geradores. A singularidade, ela consegue estar, tipo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês já perceberam isso? Ou vocês já pensaram nisso? Porque tu coloca uma câmera na check, uma na jungle, isso e aquilo. Ah, mas o cara consegue tirar com o MP. Certo, tu vai lá, tira aquela câmera lá, né, que tu colocou, que no caso que o cara desativou, e coloca outra. Pronto, simples. Fora que a singularidade consegue dar TP de longe, nenhum killer consegue fazer isso. Deixa eu ver. Tem a reg, mas tipo, a singularidade consegue dar TP em qualquer local do mapa, né? Se o cara passou na frente da câmera e ele tá marcado com biopod, ele dá um teleporte. A singularidade destrói pallet, então você não precisa respeitar pallet com a singularidade. Ela quebra pallet muito rápido. A singularidade pula a janela muito rápido quando tá no overclock. Lembrando que isso é só para o overclock, tá? Quebrar pallet com a singularidade, tipo, instantaneamente, é só no overclock. Quebrar pallets, né, cara, chutando bem rápido, é só no overclock também. Pular a janela, mesma coisa, só no overclock. Na minha opinião, singularidade na classificação B. É um killer que tem uma presença de mapa boa por causa, né, cara, das câmeras, certo? E consegue fazer uma chase também
bem rápidas, né, cara, por causa do overclock. Daí, como eu disse, quando chegar o Rapid Brutality, as chases vão ficar ainda mais gostosinhas, tá bom? O próximo killer e o último é o nosso querido Chuck, velho. Nossa, 1 horinha de vídeo, hein, pessoal? Porra, bastante like, hein? O próximo killer, pessoal, e o último, né, também, né, que tem aqui no mobile, é o Chuck, né, que chegou em abril. O Chuck, pessoal, ele é um killer que atualmente ele tá fraco. Por quê, galera? Ele é um killer que depende do dash e depende também de pegar o sobrevivente surpresa, né? Porque quando tu liga lá, né, o modo esconde-esconde, né, tu faz os passos ilusórios, aí tu fica stealth e tudo mais, e o Chuck já é pequenininho. Aí, né, tu depende ali de pegar alguém de surpresa e tudo mais. Só que o Chuck, pessoal, atualmente, ele é muito penalizado, por quê? Se você errar um hit com o dash dele, você é muito penalizado, porque até voltar o seu dash, irmão, vai levar muito tempo. No PC o dash volta a cada, acho que 12 segundos, né? Aqui demora muito mais que 12 segundos. Então se tu errou um dash, irmão, tu tá lascado. O Chuck é 4.4. Ah, mas ele é pequeno isso e aquilo. Ele é 4.4. Killer 4.4, irmão, sofre. E o Chuck, ele é um killer de M1. E o dash, por que que eu disse que... Por que que eu disse, né, cara? Perdão, disse foi foda. Por que que eu disse que o Chuck é muito penalizado, né, cara? Quando erra um dash. Cara, porque, velho, o cooldown é ridiculamente alto e quando tu erra um dash, irmão, o sobrevivente sempre consegue pegar distância. Tipo, sempre consegue pegar distância. Sempre. Certo? Aí tu tá lascado. Se o cara pega distância, fudeu, cara. O Chuck é 4.4, irmão. O bicho tá só o pó da rabiola. Certo? Ah, mas ele passa por debaixo do pallet, isso e aquilo. Cara, não é nada demais. Entendeu? Passar por debaixo do pallet. Porque se o cara passa por debaixo do pallet, ele pode ter o addon vermelho, né? De quebrar o pallet quando passa por debaixo. Ou ele só vai passar. Aí às vezes tu tá ali, nem ferido tu tá, tu dá a volta e pega o looping de novo. Certo? E o dash dele é muito fácil também de desviar. O dash do Chuck, ele é limitado. Entendeu? Bem limitado. Tá bom, pessoal? E a presença de mapa do Chuck é bem pequena. Mas na minha opinião aqui, né, por causa, né, do seu dash e tudo mais, ele vai ficar aqui, né, na classificação B, tá bom? Porque o Chuckzinho, ele é um killer que dependendo do mapa e da forma que tu joga, né, cara, você consegue ganhar na maioria das vezes, certo? Na maioria das vezes, certo? Tu consegue ganhar, tá bom? Então esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham curtido o videozinho. A gente se vê no próximo. Valeu! Fui! Nossa senhora, que vídeo longo.